Ai, gente, será que é a minha máquina? Eu começo a gravar e ele para. Que estranho. Peraí, deixa eu Aqui tentar. tá como gravando. Tá Aqui pra gravando? mim, Ah, que louco. Para mim tá dando que não. É, Pra mim agora também tá apareceu. gravando. Doidice, então. É doidice. Então, pronto. Então, tá ótimo, então. Deixa eu dar só mais uma olhada, ver se o pessoal chegou lá. Mais alguém aqui? Não tem ninguém aqui. Se alguém de vocês aqui falou alguma coisa. Deixa eu copiar esse endereço de link. Não tem, já olhei aqui nos dois, tá tudo certo. Então, bora. Então, vocês fizeram na aula passada, né, last classical, we studied about reading strategies, about papers, and we started talking about writing, ok? E vocês chegaram a fazer alguma coisa, deu tempo já como nós falamos das estratégias para interpretação de texto, porque não é a tradução, um artigo científico a gente não traduz, a gente interpreta. Né? Por quê? Porque apesar do inglês, o artigo científico, ele ser um inglês mais tranquilo, mais voltado, digamos, para a parte técnica, ele tem algumas coisas que cabem, né, que a gente chama de fit, né, que cabem num tipo de mestrado, numa pós, num tipo de curso, e não cabe no outro. E tem palavras que vão mudar. Né? Exemplo, né, eu tenho o verbo drive. Eu digitei aí, dirigir. Concordo que eu dirigi? Algum de vocês sabe mais qual é o outro significado para drive? Oi, pode falar, Brunella. Oi, não fala. Ai, me desculpa, eu apertei sem querer. Tá, tudo bem. Vocês sabem, além de dirigir, outro significado para drive? Drive like a pen drive? Like a pen drive, yes. Por exemplo, alguma coisa assim no computador, né? No computer, que a gente fala assim, do computer, o que a gente fala? É o Drive. O drive do computer. Então, é o dirigidor do computer? Tá vendo que eu não traduzi? Né? Drive. Mouse, né? A gente trabalhou com estrangeirismo. Então, drive. Então, tem vários, tem os significados. Para a gente, para vocês, drive vai ser dirigir, conduzir. Mas para quem, digamos, esteja fazendo um mestrado, um doutorado, uma pós, etc., na área de informática, drive tem uma palavra técnica. Exemplo da outra palavra, run. Run. Significado de run. Quem lembra? Correr. Correr. Mas, se você está fazendo um mestrado na área administrativa, de gestão, um MBA, né, qualquer coisa relacionada a gerenciamento, run não vai ser correr, run vai ser administrar. Running the business, né? Então, administrando the business, os negócios. Isso quer dizer o quê? Que assim como o português, o inglês também, conforme, né, não são todas igual ao português, conforme a palavra, eu também vou ter vários significados. Então, não adianta eu querer achar que é aquilo e acabou. Por exemplo, a palavra manga em português. O que significa manga? Na cabeça. Ou fruta também. Eu posso chamar isso aqui de manga? Pode. Sim. Existe manga também medida, uma manga de terra, por exemplo. Fulano comprou uma manga de terra, uma expressão antiga de medida, né? Nunca Então, ouvi. tem. Então, e como é que eu vou saber se manga vai ser a fruta, se manga vai ser isso aqui? E, ó, no Nordeste, eles falam assim, tá mangando de mim. O que é mangar no Nordeste? O que é tá mangando de mim? Né? Tá brincando com a minha cara, tá zoando comigo. E ainda tem aquele mangar, né? Que é a palavra do japonês lá. Então, a gente tem que parar e analisar. Então, quando eu vou interpretar, por isso que é interpretar, não é traduzir. Se você traduzir no pé da letra, não vai dar certo, né? Não vai dar certo mesmo. E isso que vocês começaram a ver, né? Que a gente vai olhar aqui, eu vou colocar aqui. Agora eu vou digitar uma frase, não vou nem falar. In English.
vocês vão interpretar essa frase para mim. Eu digitei agora sim. I like you, like me. Like. E aí? Eu gosto de você como você gosta de mim. Tá, mas eu tenho 3 like. Aí, e aí? E agora, José, como é que fica? 3 likes é difícil, hein? Uhum, É porque o like, ele pode ter expressão, o sentido de gostar, mas certo? também, por exemplo, look like, é parecer com. Aí tem esses dois Exatamente. sentidos. Né? Então, a palavra like também pode significar como. Então, assim como o português, o inglês também tem a mesma coisa. Então, por isso que é importante. Agora, olha que interessante aqui a frase, olha. I like you, like me. I. O que é I? Eu? Eu. É sujeito, verbo ou complemento? Do jeito. Do jeito. Sujeito. Like. É um É. sujeito, é um verbo ou um complemento? No caso, é o verbo. Uhum. You. Eu sei que é um pronome, que é você, né? Mas aí na frase ele está como sujeito, como verbo, como complemento, Complemento. né? Então, no inglês, quanto o português, é sempre assim, sujeito, verbo, complemento, certo? Sujeito, verbo, complemento. Vou dar um exemplo agora, né? Costurando a aula passada, iniciando a de hoje. Vocês já ouviram falar em Rui Barbosa? É. Deixa eu só dar uma olhada se tem alguém lá na outra sala. Tem não. Vou esperar só mais um pouquinho para ele entrar. Você já ouviu falar em Rui Barbosa? Quem foi Rui Barbosa? Uhum. Além de escritor, ele era chamado de o Águia de Aia, né? Cara fantástico, fantástico. Rui Barbosa, ele era muito inteligente, né? Ele foi um grande representante do Brasil. Ele falava mais de 5 idiomas. Diz que um dia ele queria atravessar um riacho. E aí ele falou assim, tinha um barqueiro com um cachorro sentado na beira do rio lá, desse rio até caudaloso, e estava quietinho lá, ele virou para o barqueiro e falou assim, ó humilde etíope, poderei vós transladar-me deste polo para o outro polo? O barqueiro olhou para ele, o cachorro levantou, deu uma volta em torno do Rio Barbosa, abanou o rabo, não falou nada, quieto. E o Rui Barbosa ficou bravo, né, que ele não estava acostumado a ninguém não obedecer às ordens dele, ele falou, ó humilde etíope, poderei vós transladar-me deste polo para o outro polo, se não transladar-me deste polo para o outro polo, dar-te-ei o chute nos altos das sinagogas. O barqueiro continuou calado, tinha barbicha, puxou a barbicha, pegou o fumo de palha dele, colocou no cigarrinho. O cachorro levantou, afagou, cheirou o Rui Barbosa e nada de novo. E o Rui Barbosa ficou mais pissed off. Gente, só ver se chegou alguém. Não, não chegou ninguém. Acho que chegou agora, peraí. Deixa eu só falar. Good evening. Eu tô com um problema de gravação neste Moscou, né? Quem é Moscou que tá aparecendo aqui para mim? Ô, Lucinéia, entra nesse link que eu acabei de colocar, que eu estou com um problema de gravação nesse link que eu estou colocando, eu não sei o que é desvira do meu computador. Entra nesse outro link que eu compartilhei aí, que inclusive está lá no grupo do Prolim, tá? Que a gente está lá, os alunos estão lá comigo. Tá? Aí, nada, gente, não aconteceu nada. E ele ficou mais bravo, ainda mais pissed off. O que é pissed off? Alguém sabe o significado de pissed off? Ó, já estou ensinando a expressão aqui, ó. Pissed off. Alguém sabe o que significa pissed off? Mas, teia da vida, e falou de novo pro barqueiro. Hoje tem Ó, humilde etíope, poderei vós transladar-me deste polo para o outro polo. Se não transladar-me deste polo para o outro polo, dar-te-ei um chute nos altos das sinagogas e esmaquear-te-ei a massa encefálica.
Aí o barqueiro pegou, o cachorro nem levantou dessa vez, ficou quieto lá olhando o Rui Barbosa, pegou o cigarrinho de palha dele, deu umas 3 pitadas e falou assim, ô moço, pode passar o cachorro, não morte. Moral da história, quem entendeu? O que a gente aprende com essa piada do Rui Barbosa? O que precisava do Rui Barbosa ter falado para o barqueiro? O que era necessário? Acho que ele usou uma linguagem muito culta para passar uma coisa simples, sem necessidade. O que ele precisava ter falado? Quero ir pro outro lado. Por favor. Não, uma coisa assim. Quero ir para o outro lado. Só isso. Não houve, se ele tivesse falado isso, tinha havido comunicação, não tinha? Não foi, moço, por favor, quero ir para o outro lado, não tem comunicação? Né? E da outra maneira, tem comunicação? Oh, meu tio, poderia... Claro que tem comunicação, mas usada da maneira errada, no lugar errado, com a pessoa errada. Então, assim é a academia, assim é a escrita científica. Você tem que escolher as palavras, tanto para você escrever e na hora de interpretar também. Tá? Você tem que escolher as palavras dentro de uma gama de sinônimos, você tem que interpretar. E assim, mais uma coisa que a gente aprende, assim é a língua inglesa. O português, quando você vai escrever um artigo científico, quando você vai escrever um writing, né? Já que a gente hoje a aula nossa de writing, quando você vai escrever, você tem aquela língua novelada, sujeito, verbo, complemento, adjunto nominal, adjunto verbal, não sei o quê, no inglês. Sujeito, verbo, complemento. Primeira frase. Segunda frase, sujeito, verbo, complemento. Terceira frase, sujeito, verbo, complemento. Aí, mas se fica seca demais a frase, aí eu uso as palavras de ligação. Oi, João Bosco. Licença, só te fazer uma pergunta. Sim. Acho que você já falou sobre esse assunto comigo em outra aula, não sei se está repetindo hoje. Uhum. Hoje a gente vai fazer mais detalhado isso. Você vai falar sobre a prova de sexta, não, né? Não. Tá. A prova de sexta não. A prova de sexta eu já falei na quarta passada. Essa aula aqui ela é 1h30 para a gente trabalhar writing. Tá, beleza. É porque no sábado eu fiz a prova das saberes e pelo gabarito que eles enviaram eu consegui passar. Ah, legal. Entendeu? Aí eu Muito vou bem, pedir parabéns. licença. Obrigado. Que aí eu vou sair, então. Tá ok. Coisa que eu fazer. O importante é passar na prova, tá ok. Eu pensei que você ia falar sobre a prova de sexta. Não, eu quero não. o resultado dela depois também. Eu só vou, igual eu coloquei lá no grupo que me perguntaram, no seu grupo lá. Eu só vou falar, só vou enviar o resultado depois que eu corrigir. Nem corrigi ainda, só semana que vem. Show de bola, obrigado. Ok. Valeu. Tchau. Né? Deixa eu só dar uma olhada. Entrou alguém no outro? Não. Então, eu vou fechar aqui. Pronto, e agora eu já posso ficar direto aqui. Ok. Bom, então, a língua inglesa ela é toda novelada. O português. E a língua inglesa, não. A língua inglesa é sequinha. Eu tenho, então, as linking words. Né? Então, tem linking. Nós vamos falar agora um pouco dessas linking words. Tá? Nós temos as linking words que vão fazer a comunicação, a junção, a ligação, por isso que é linking, de ligar, entre uma frase e outra. Por exemplo, eu fui à praia amanhã. Eu fui à praia ontem. Eu tomei banho de sol. Eu chupei o picolé. Eu caminhei pela praia. Eu levei minha família. Eu fui à praia ontem e tomei banho de sol. Chegando lá, eu dei uma caminhada. Então, assim é também quando você vai na língua inglesa, você vai fazer a junção, você vai escrever. Você faz frases curtas e você usa essas linking words. O que são as linking words? Alguém lembra? Né? Já que a maioria já fez pelo menos um pouquinho de inglês, alguém lembra o que são essas linking words? No idea? Preposition? Pode ser que entre também, né? Pode ser, né?
preposição, pode ser conjunção, né? Então, vamos falar das conjunções. O que é conjunção em português? Para que eu uso a conjunção em português? Por exemplo, João e Maria. Para conectar as palavras, né? Uhum. Ou frases, não é verdade? Eu vou falar uma frase aqui e vocês vão, qualquer um de vocês vai completar com mas, ok? Eu gosto de jiló, mas... Prefiro Também brócolis. gosto de brócolis. Ok. Eu detesto jiló. Entretanto, Como porque faz Comeria, bem para a saúde. comeria batata. eu faço o mestrado do IFES porque... Preciso de um emprego. Vocês estão vendo? Então, a conjunção, ela vai... Eu faço o mestrado do IFES. Eu preciso de emprego. O que é que juntou as duas frases? Eu faço mestrado isso porque eu preciso de emprego. A conjunção. Então, o papel primordial, quando você vai fazer um writing, e você vai observar isso, tem muito no artigo científico. A conjunção, ela é muito presente. Você quase não vai ver adjetivo. Você não fala assim, esse lindo e maravilhoso artigo científico foi organizado e conduzido pelo fantástico doutor, professor fulano de tal, e pela maravilhosa doutora, professora... Você não vê. Raramente você vai ver adjetivos. Ruim, bom, péssimo, ótimo, maravilhoso. Você vai ver mediano, regular, né? Uma boa previsão. Mas não faz parte da leitura acadêmica e da interpretação acadêmica a presença gritante de adjetivos. Mas faz parte a presença bem presente mesmo da conjunção. Né? Então, a conjunção hoje é o nosso carro-chefe, ok? É o nosso carro-chefe. Vou compartilhar a tela agora. Opa, fui no lugar errado, sorry. Tá, então, vamos lá. Vamos lá no curso. Então, está aqui o curso. Vocês já viram que eu já abri o módulo. Nós estamos aqui. Então, nós estamos aqui? Né? Então, hoje foi aberto hoje às 18 horas. Aqui, ó, assista os vídeos abaixo antes de fazer as atividades. Reveja o PPT com a explicação da aula síncrona. Está aqui. Atividade 1, né? Então, estamos fazendo aqui na sala na hora dessa. Então, eu vou abrir aqui para a gente trabalhar. Nós já estudamos, né? Eu gosto sempre de começar, quando eu passo o primeiro PowerPoint, revisar. Lembro do primeiro encontro, Why is it important to learn English? A gente trabalhou essa questão, né? Que não é um curso para aprender inglês, é um curso para aprender com inglês. Então, o aprender inglês, eu coloquei vocês para fazer o Duolingo. A segunda parte, o English and Me, como que você, a sua relação, qual a sua proficiência, foi o que nós falamos na segunda aula síncrona, né? Quais são as estratégias de leitura para você conseguir interpretar, para acelerar mais o seu inglês? Aí começamos a parte da revisão mesmo, né? O English and Me. Na terceira aula síncrona, que foi a passada, papers. Então, começamos a trabalhar com as estratégias de leitura para interpretação de texto. Né? E nós dividimos vocês em grupos, e Verônica trabalhou essa parte, então vocês começaram a interpretar os artigos, e a gente foi trabalhando detalhadamente, fazendo o skimming, o scanning, olhando tudo. E agora, I think I write, né? I think I write, é de hoje. Então, nós temos aqui, peraí que travou. Ok, agora. Então, write path directions. Né? Então, nós temos aqui, quando eu vou escrever, né, todo o teste internacional de proficiência, ele tem a parte do writing que te cobra alguma coisa. Mas o que o teste cobra? Ele vai cobrar a perfeição do quê? Sim e não. Primeira coisa, ele vai querer saber se você conseguiu desenvolver a ideia. Então, por exemplo, eu tenho aqui um modelo do TOEIC, né? O modelo do TOEIC, ó, TOEIC Writing Test, né? Então, ele está falando ali que ele inclui
questões e que ele mede diferentes aspectos. Então, quando você for fazer o writing para a gente, nós também vamos medir alguns aspectos. Exemplo, no writing, olha uma tarefa dada. Write a sentence based on a picture. Qual o critério de avaliação? Então, você vai escrever uma frase baseada numa gravura. Ué, mas uma frase é um writing, Nájila? Claro que sim. Claro que sim. Então, o que vai ter? Grammar. Se você colocou naquela frase a gramática correta. Relevance of the sentence to the picture. Se aquilo que a frase que você escreveu está relacionado com a gravura. Se a gravura é sobre a praia de Guriri e você fala sobre o Porto de São Mateus, então não tem relevância, né? Não tem nada a ver. A frase pode estar perfeitamente correta, né? Gramaticalmente, assim, 100%. Se ela não tiver, digamos, importância, se ela não tiver relevância, não faz sentido. Eu escrevi uma frase aqui agora, foi um cientista político chamado Noam Chomsky, tá? Ele ainda está vivo, ele deve estar quase com 100 anos, ele é da Universidade de Harvard. Ele, um dia, ele estava querendo explicar a importância, a força das palavras, né? Então, ele foi digitar primeiro. Ele foi no quadro negro, que isso foi na década de 50, tá, gente? Segundo os relatos que eu tenho. A frase que eu vou escrever aqui, ela existe, ela foi uma frase dita no Noam Chomsky, no Congresso. Então, olha só o que eu escrevi. Colorless green ideas sleep furiously. Qual é a tradução? Eu não sei se é. Porque, assim, no caso, eu pensaria em amadureça ideias verdes, e não amadureça, quer dizer, e durma furioso. Ou não colorir, né? sei lá. Ideias verdes sem cores, né? Ideias verdes sem cores. Né? Dormem furiosamente. Ok, vamos analisar gramaticalmente. Gramaticalmente, essa frase está correta dentro do que eu falei até agora? Olha, ideias verdes sem cores, né? Então, nós temos aqui. Eu acho ideias verdes sem parece cores. meio fora de ordem, não sei né? dizer. Ó, então, ideias verdes sem cores, né? Eu estou traduzindo no pé da letra, né, do inglês. Então, ideias verdes sem cores. É sujeito, não é? Ideias não é sujeito? A gente não falou que é sujeito, verbo, complemento no inglês? Então, ideias verdes sem cores. Ok, então, sujeito está certo, essa frase tem sujeito. Dorme, depois do sujeito, não falei que é o verbo? Tem verbo? Verbo dormir, certo? Furiosamente é complemento. Então, eu tenho sujeito, verbo, complemento. Então, essa frase, gramaticalmente, ela está correta, concordam? Concordam com o que eu falei? Sim, mas um pouco sem sentido. Por que ela está sem sentido? A semântica não tem sentido. Vamos, assim, esforçar-nos para tentar fazer o sentido. Olha, ideia. Para começar, ideia verde. Eu nunca ouvi falar de ideia verde. Eu já ouvi falar de grande ideia, péssima ideia, má ideia, boa ideia. Mas verde eu nem sabia que ideia tinha cor. Mas, vamos admitir, né? Hoje nós estamos numa época que se admite tudo, né? Admite tudo. Então, vamos admitir que a ideia tenha cor. Eu falei que ela tem cor, como é que eu falo que ela é sem cor? Ideias verdes sem cores. Não tem lógica, não é? Não tem lógica. Tá, tudo bem. Dormem. Ideia, dormir, tô vendo, semanticamente não faz sentido. Uma ideia dormir, uma ideia aparece, uma ideia nasce, uma ideia surge. Não é verdade? Então, também, apesar de ter um verbo, não fez sentido. Furiosamente. Como é que você dorme furiosamente? Você dorme calmamente, você dorme silenciosamente, você dorme tranquilamente. Agora, dormir furiosamente? Então, quando o writing, né? Quando a gente vai escrever, quando a gente cobra o writing do aluno, o que é mais importante, a ideia do que a gramática.
ok? Agora, os cientistas políticos, né, os mestrandos, os doutorandos, os graduandos estavam lá com Chomsky, nesta palestra que ele estava dando lá em Harvard, e chegaram à conclusão, é verdade, Chomsky, está certo, isso é verdade, realmente, que a gente tem que pensar, porque naquela época, gente, o mundo era todo gramática, ou era gramática ou era gramática, não existia nada além da gramática. Aí, o Chomsky ficou quietinho, enquanto a pessoa estava escritinho, e escreveu assim no quadro, ó, o quadro dele lá. Vou digitar, e deu um grito, bateu assim, ó, no quadro, assim, fire! O povo ficou louco, todo saiu correndo, um atropelando o outro, e saíram, e o Chomsky sentou, naquela época podia fumar, sentou, foi fumar o charutão dele, ficou quietinho sentado lá na cadeira, lendo o jornal, e o povo saiu todo do auditório, e depois, aos poucos, eles voltaram. O que o Chomsky escreveu no quadro e gritou? Fogo, né? Fogo. Aí todo mundo saiu correndo. Tá, agora vamos analisar. Cadê o sujeito? Cadê o verbo? Cadê o complemento? A palavra solta, né? Mas semanticamente comunicou? Sim. Então, assim é o write. Tá? Então, você desaprenda aquilo, tudo que você aprendeu no português para escrever em inglês. Assim é o writing. Como mãe, né, que eu falei que eu tenho um filho de 25 e um de 17. Uma coisa que eu sempre briguei como professora de português também, de redação, né, técnica. Eu ia conversar, as professoras viravam para as crianças e falavam assim, faça uma redação bem bonita. E se o menino falar que ele torceu o pescoço do pintinho, e eu vou falar que é horrorosa a redação? Concordo? Não, depende do ponto de vista, né? Não, concordo. Concordo. A professora tinha que colocar o que ela queria, realmente. Ah, exatamente. Alguns pontos, né? Algumas limites. Então, eu vou dar um tema para vocês. Agora, eu vou dar um tema de redação para vocês. Olha que tema legal para meus alunos do ensino médio. E meus alunos da graduação. Eu dou aula, né, de comunicação científica na graduação também. Olha o tema, vou dar prontinho já o título. Lembra que vocês não são crianças, são adultos, tá? Posso falar o tema? Ó, olha o tema. Título da redação. 4 voltas em torno da asa de uma xícara. Vou repetir. 4 voltas em torno da asa de uma xícara. Olha, aí eu dei o título. Então, fazer uma redação bem bonita, escrever sobre 4 voltas em torno da asa de uma xícara. Dá no mesmo. Tá no mesmo. Então, quando você vai escrever, é isso que vocês têm, né, têm aprendido no português, da sua dissertação aí, quando vocês vão escrever a dissertação, os capítulos, os parágrafos, né, que tem o resumo, que é super importante, você tem que pensar muito nisso. E considerando, né, que nós estamos partindo para a internacionalização do IFES, considerando que nós estamos fazendo super projetos para vocês, hoje mesmo eu tive reunião com o André Romero, eu, Verônica. Gente, Verônica está passando mal hoje, tá? Eu esqueci de falar, ok? Por isso que ela não está presente. Considerando isso, a ideia é de trazermos mais eventos científicos internacionais para vocês participarem. E apresentar em língua inglesa, apresentar um writing, né? Acabar o medo. Ah, como é que faz para acabar o medo? Eu tenho que saber tudo? Não, você tem que começar. Mas essas coisas básicas, né? De você, esses mitos, eu tenho que saber tudo. Então, estou tirando alguns mitos de vocês. Por isso que eu bato sempre na tecla. Eu não estou dando aula de inglês. Para eu dar aula de inglês para vocês, muito mais fácil do que eu estar aqui, né? Que eu estou costurando várias coisas com vocês, né? Vamos falar sobre gramática, é muito mais fácil, né? Porque eu já fico tudo automatizado. Agora não, eu estou desconstruindo uma maneira diferente. Então, vamos voltar agora. Será que eu fiz X, gente? Olha, eu sou meio sonsa, tá? Diz assim, olha, tá vendo?
que eu faço, Jesus? Ah, tá aqui. Então, olha o outro item, ó. Respond to a written request, né? Responda a um pedido por escrito. Nesse tipo de atividade, olha, o que eles olhariam? A qualidade e a variedade das frases, ou seja, a imaginação. Vocabulário e organização. Olha, nesse tipo de writing aí, nesse segundo writing, se pediu gramática. Tá vendo? Então, nem sempre a gramática é importante. Olha mais uma outra opinião de writing, outro tipo de writing, no TOEIC, né? Olha, write an opinion essay. Escreva uma opinião sua sobre algo, né? Então, o que vai ser avaliado? Critério de avaliação. Se sua opinião é apoiada com razões e exemplos, aí sim, como é que está a gramática, como é que está o vocabulário, como é que está a organização. Então, isso é o que cada teste cobra alguma coisa. Então, internacionalmente, o aluno tem que escrever. Então, esse PPT já está lá para vocês. O que será esse estilo acadêmico, então? Olha só. Uma coisa, não pode ter expressão idiomática. Tipo, gonna, né? Que é a abreviação de going to. Wanna, want to, né? No phrasal verbs. O que é o phrasal verbs? No português eu falo dormir, amar, comer, sentir. Né? No inglês, ó, look, olhar. Se eu coloco look at, procurar detalhadamente, igual está ali. Look for, procurar alguma coisa que sumiu. Look after, cuidar. Então, ter muito cuidado. Por que não usar phrasal verbs? Porque é uma coisa da língua inglesa. Se você está fazendo no estilo acadêmico, é para o mundo inteiro ler. Vocês, o que vocês acham? Vocês sabem se o americano, se você encontrar com o americano, se você, nem sei se você sabe essa expressão que eu vou falar agora. Você sabe o que é escorregar na maionese? Já ouviram essa expressão em português? Ih, fulano escorregou na maionese. Sim. Sim, deslizou ou não atendeu o requisito, alguma coisa. Isso, vacilou, né? Mas, digamos que eu esteja fazendo um texto acadêmico, poético até. Não adianta eu escrever escorregar na maionese. O meu orientador vai me fazer tirar. Se eu submeter a um congresso internacional, mesmo sendo uma coisa livre na área de humanas, vai me fazer tirar. Eu lembro que eu sempre ajudo o pessoal da UFES aqui, né? Então, aqui tem um curso de filosofia, de sociologia, história, e uns amigos meus, o coordenador, até o coordenador do curso, mais 3 alunos, submeteram com um congresso internacional, assim, daqueles top de linha, sobre crianças autistas. Então, no resumo, o resumo expandido, eles passaram para o inglês, né, todos eles bons alunos de inglês, né, já tinham sido meus alunos, inclusive, e não se atentaram, escreveram, e não se atentaram, até o próprio professor, porque no português admite-se figuras de linguagem. Então, eles falam que a criança é uma borboletinha em construção, ainda saindo do casulo, então a criança autista, pipipi, popopô. Resultado, na hora que eles passaram para o inglês, sabe o que deu? Nada. Ninguém sabe lá fora o que é isso. E aí o professor ficou intrigado. Falei, Nádia, eu não entendo, eu tenho certeza. Foi revisão aqui da UFES, do Departamento de Letras da UFES, que revisou para mim. Eu não entendo por que esse artigo não passou, esse resumo expandido não passou. Não tem erro. Eu falei, não tem erro gramatical nenhum. Quem está resumindo também não entende o assunto, não entende, né? O assunto. Então não, é complicado. Aí eu olhei e falei com ele, olha, professor, não é questão de tá perfeito, tá corretíssimo, a gramática está impecável, o tempo verbal está impecável, igual o negócio de 10 vezes 5 cores dormem furiosamente, né? Mas então qual é o problema? Eu falei assim, o problema é que eu falei, seu problema não está no abstract, né? Não está na tradução em inglês, seu problema está no português. Como assim no português? Eu falei, vamos lá. Primeiro, para você escrever, né, a uma submissão internacional, você já tem que pensar no como que vai acontecer aquela leitura, aquele estilo acadêmico. Então, olha o tamanho, vamos analisar o seu resumo expandido em português. Conte para mim quantas frases tem de 3 a 4 linhas sem pontuação. Ou, digamos, só com vírgula, 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 vírgula com ponto. Ou seja, 95% do artigo, cada frase tinha de 3 a 4 linhas. Não dá.
Ficou? Lembra da característica que eu falei? Enovelado. Falei, ok. Aí ele falou assim, então como é que teria que ser? Eu falei, olha, você tem que começar a ideia e você tem que terminar. No máximo em uma frase e meia, em uma sentença e meia. Só se realmente for, exemplo, uma frase de inglês que você esteja dando vários exemplos. Aí pode ocupar 3, 4 frases. Mas ela tem que seguir sujeito, verbo, complemento. Mas no português não fica poético. Eu quero um resumo expandido poético. Falei, não, a poesia depois a gente vê isso aí. Vamos lá. Vamos pegar o seu resumo expandido agora e refaça o português assim. Aí ele ficou bravo, mas ele fez. Tá, e agora? Falei, agora nós vamos pensar no seguinte. Vamos lá nas figuras de linguagem usadas, tá? O que é para você? Eu falei para ele assim, o que é para você está chovendo gatos e cachorros? Ah, isso não existe, idiotice, não existe isso. Não. Eu falei, pois é. Em inglês também, uma criança, uma borboletinha, uma criança autista despertada, uma borboletinha dentro do casulo, que vai levar tanto tempo. Não existe. Como que você poderia, poeticamente, usando figuras universais, reescrever essas frases? Aí ele pensou, falou assim, eu posso comparar com aquilo que na filosofia fala assim, assim, assado. Eu falei, ótimo, então refaça, pronto. Ele falou assim, mas o texto ficou muito seco. Eu falei, agora sim, agora nós vamos. Eu falei, agora você vai pegar estas frases que o texto ficou seco e você vai colocar as linking words. Considerando que a criança, né? Considerando isso, fazendo isso, portanto, no entanto, contudo, entretanto. Então, ele foi costurando, aí ele falou assim, nossa, mas o texto em português ficou muito melhor também. Ele ficou com a poesia, só com a poesia mais simples. Isso é estilo acadêmico. Isso é no phrasal verbs. Então, você elimina. Quando você consegue já fazer isso automaticamente no português, você consegue escrever automaticamente no inglês, assim. Mas até você não conseguir isso no português, é difícil de você escrever em inglês. Porque você fica pensando em novelado, né? Olha só, no personal pronouns, você não tem que ter opinião. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, nossa, uma vezinha ou outra, estilo acadêmico, ok, mas não direto. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, é igual a linguagem do futebol, né? A gente costuma, por causa do esporte, né, preferido, enfim, a ideia, né? Então, tem muito aquela linguagem assim, show de bola, bola para frente, e aí isso, eu já vi até um estudo disso, que eles montaram um quadro, eu tinha até isso, eu tinha até recortado e guardei, que aí eram as traduções, porque às vezes a pessoa está tão acostumada naquele ditado popular, assim, aquela forma de falar, e sente dificuldade depois de colocar um texto. Isso acontece muito no ambiente corporativo, né? Sim, sim. Tudo isso. Então, eles fizeram já essa tradução dessa linguagem, né, entre aspas, assim, do futebol para a linguagem normal, tradicional, né? Exatamente, por isso que eu comecei a aula hoje falando do verbo run, né? Correr, administrar. Por isso. Olha só, no contractions. Contração é coisa informal, você está no estilo acadêmico, não existe contração de palavras. No questions. Conforme a área, até que se admite questions. Por exemplo, na minha área de humanas, em algumas situações, da parte de artigos, se admite as questions. Mas em algumas áreas, por exemplo, a área de vocês, 99% não admite. No personal adverbs. Surpreendentemente, felizmente, infelizmente, isso não cabe no artigo científico, né? Não cabe no estilo acadêmico. No number, bullet points, quer dizer, número 1, faça isso, número 2, faça aquilo. Você coloca os tópicos, mas toda hora você fica repetindo, não, né? Linguagem vaga, e assim por diante, etc, 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 etc. Uma vez ou outra, sim, mas não toda hora você ficar usando. Repetir demais algumas palavras, isso até no português a gente já sabe, né? Que não pode ficar repetindo. Então, tentar não usar muita linguagem muito basiquinha. Então, like, né? No início da aula eu não comecei falando que like, I like you like me. Like é melhor como isso, como por exemplo, então, use logo for example. Essa coisa, não essa coisa, esse fator, né? Lots of, né? Então, teve muita presença do ácido tal. Então, melhor o que? Teve uma significante quantidade.
little, big, né? Large, então trocar grande por maior, get, né? Conseguir, mas é melhor o verbo obter. Então, tem algumas palavras, né, que é melhor você trocar. Como diz assim, enobrece mais o estilo acadêmico, né? E o que a gente usa muito no estilo acadêmico? Fomos avaliados, foi estudado, os dados foram coletados, ou seja, estruturas passivas. Nós analisamos os dados? Sim, pode ser. Os dados foram analisados. Por isso que nós suprimir bastante o uso do nós, do eu, né? Vocabulário acadêmico da sua área, é isso que está falando, né? Usar referências, por isso que tem muito glossário. A gramática, né, estrutural, mais clássica, né? Como assim, Dágila, mais clássica? Mais seca, tá? Correta, mas no sentido não floreado. Cuidado, né? Ter bastante cuidado, que eu falei, com verbos, com palavras, tanto na hora de escrever, quanto na hora de traduzir, né? Principalmente, isso parece ser, isso poderia, pode ser que seja. Você está fazendo a pesquisa, então vamos decidir, é ou não é? Né? O vocabulário mais apurado, né? Ou seja, mais direto. A manga foi, a manga do quê? A manga de camisa, a manga de medida, então, mais direto, mais preciso, né? Fatos mais precisos, por exemplo, alguns anos atrás aconteceu isso? Não, em 2014 aconteceu isso. Se você precisar não delimitar a data, significa que você não quer dar muitos detalhes do que você fez, quando foi que você fez. Você quer informar o fato que você fez aquela pesquisa, mas você não quer falar da data. Não te interessa, é isso que você está falando. Quando você não delimita a data, ok? Aqui, depois vocês vão ver que são os que estão lá, eu coloquei Academic Writing, tá? Para vocês assistirem, mas eles já estão lá, é só clicar, são estes aqui, tá certo? Né? E nós vamos falar agora sobre os 6 Cs, né? Os 6 Cs of Essay Writing. Então, agora eu vou voltar, tá? Aqui. Nós vamos fazer uma atividade agora, uma atividade aqui juntos. Eu vou parar a apresentação. Então, eu quero que vocês, né? Quais são esses 6 Cs of Writing? Coesão, coerência, né? Clareza, composição, etc. São vários. Mas vamos fazer uma definição. Primeiro, vamos começar com português. Tá? Português. Depois, a gente vai pegar alguma coisa em inglês. Façam para mim a definição em português. Você vai digitar para mim, aí no chat, tá? Você vai digitar para mim no chat a definição da sua pesquisa. Né? Pode escrever assim, eu estou pesquisando sobre isso, por causa disso, disso e disso. Pensa aí, 2 minutinhos para vocês pensarem e escrever para mim a definição da sua pesquisa. Você pode começar falando, o meu projeto de pesquisa, PPP, né? A minha pesquisa, PPP. Pense em português, tá ok? Pense em português. Não precisa preocupar com esses fatos que eu falei de usar linguagem curta. Não quero. É por isso que eu vou ensinar vocês como fazer essa linguagem ficar enxutinha. Eu preciso primeiro que vocês escrevam a frase. Escreva o que vier na sua cabeça. Não se preocupe com gramática, com nada. Quantidade de palavras, nada disso. Enquanto vocês fazem, eu vou anotar o nome de quem está presente à aula.
Só escrever no chat? Isso, preciso que escreva no chat. Aí, exatamente. É em cima disso que nós vamos trabalhar. Deixa eu ver da Gisele. Minha pesquisa sobre a importância de valorizar o conhecimento popular para agregar ao conhecimento científico por meio de uma sequência didática com a temática de plantas medicinais. Crisane, meu projeto de pesquisa trata-se de metodologias ativas, uso das tecnologias aplicadas ao ensino de astronomia no ensino fundamental. Ok. Deixa eu esperar. Gisele e Crisane já fizeram, falta Carlos, deixa eu ver. Estou fazendo pesquisa em engenharia de materiais, utilizando o MATLAB para conhecer o comportamento do material na área de elementos finitos, ok? Falta Lucileide. Lucileide Ademir. Ô, Lucileide, eu preciso que a sua frase seja maior, essa frase é muito pequena, né? Pega a sua frase e recheia ela de mais elementos. Quer, Dani? Ok, minha pesquisa utiliza resíduos industriais como coproduto na obtenção de massa argilosa para cerâmica vermelha. Ok. Agora, vocês vão contar quantas palavras, lembra que preposição também é palavra, tá? Conjunção também é palavra. Quantas palavras vocês escreverem? Por exemplo, Carlos, quantas palavras você escreveu aí? Lucileide, quantas palavras? Gisele, quantas palavras? Crisane, quantas palavras? Aqui, 1, 2, 3, 21. Ok. O OA também é, né? Ok, o que é que vocês vão fazer agora para mim? O que vocês escreveram, vocês vão colocar em... Foi a Lucileide que falou aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Com exceção da Lucileide, você vai colocar esse texto seu em 10 palavras. E vocês vão colocar em 13 palavras. Não pode acrescentar palavras, só pode tirar. Mudar de ordem, pode, não pode acrescentar. Nenhuma, nem preposição, vírgula pode, mas não pode acrescentar preposição, não pode acrescentar conjunção, ou seja, não pode acrescentar nenhuma palavra, você só pode tirar. Lucileide vai colocar em 10 e vocês vão colocar em 13. Vai lá, tem que ter 13, certinho. Estou guardando. E vão escrever novamente aí para mim. E eu vou contar para ver se deu 13. E lembra que a frase tem que ter sentido, hein? Ademir, deixa eu ver quantas palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ademir, você vai escrever em 10. Você vai passar para 10 palavras agora para mim. Lembre que não pode acrescentar nada e nem modificar, só pode retirar. Deu 13? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Minha pesquisa trata-se de metodologias ativas e tecnologias aplicadas ao ensino de astronomia.
Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você conseguiu? Lucileide colocou conseguiu colocar em 10, ok. Crisane conseguiu colocar em 13. Como a palavra trata-se é uma só, é considerada uma só, então minha pesquisa trata, fica melhor. A Lucinéia, ok, Lucinéia, eu te entendi, Lucineide. Né? Vamos ver da Gisele, minha pesquisa é sobre a importância do conhecimento popular para agregar conhecimento científico, ok. Quem está faltando? Crisane, Lucileia, Gisele, Ademir, está faltando Ademir, né? Carlos, deixa eu ver, pesquisa em engenharia de materiais na área de elementos finitos. Ó, o Carlos enxugou mais ainda. Agora, volta no que vocês fizeram no primeiro texto. Diferença? Tem diminuído? Diminuiu a qualidade do que você escreveu? Analisa bem. Analisa o que você escreveu com mais palavras, analisa o que você escreveu com poucas palavras. Né? Então, é isso aí, vocês estão vendo? Não faz diferença? Então, é isso que é quando, né, voltando lá no PowerPoint, daqui a pouco eu vou voltar, quando a gente fala de escolher as palavras. E palavras que são ricas, que fazem sentido. Então, eu dei um exemplo prático para vocês agora, como que é isso, né? Então, Carlos, o explicar bem explicado em inglês, esquece. Isso que eu estou falando para vocês, gente, serve para o português também, tá? Serve para o português, podem ter certeza. Na submissão para revistas científicas, é a mesma coisa. Procure, quando você fizer bem explicado, que palavras que você pode cortar, que ainda continua bem explicado. Lembra da linguagem novelada? Oi. Logo quando eu entrei no meu trabalho, eu comecei a fazer alguns relatórios. Eu escrevia, fazia um relatório, né? Aí o camarada, quando lia lá, ele olhava assim, rapaz, você é muito engraçado. Você escreve de trás para frente. Aqui, o que está aqui em cima você pode jogar para baixo. E eu faço a inversão porque eu gostava de explicar muito bem explicado, acabava enrolando tudo, ninguém entendia. Pois é, né? Então, vou voltar agora lá no PowerPoint. Então, vamos voltar lá no aqui. Então, é sobre isso que se trata, esse Six C's of Essay Rating, né? Oh, desculpa, Writing, isso é cansaço, gente. Então, writing amazing essay somewhat of a science and require not just style, né? E aí, tem que ter o quê? Quando você vai escrever conteúdo, não foi esse tipo de exercício que nós fizemos agora? Achar qual é o conteúdo, o que é importante de tudo que você escreve, né? Composition, a estrutura, quais palavras realmente precisam ficar para a ideia ficar clara, né? Concisão, acabamos de fazer o exercício de concisão aí, quer dizer, um resumo lógico, um resumo do que realmente importa, né? It's up to you now. Então, olha só, eu tenho essa frase aqui, ó, ok? Mais um exercício para vocês, olha aí, ó. Definição de pesquisa científica. A pesquisa científica é uma análise que estuda os diversos tipos de fenômenos naturais, sociais, históricos, étnicos e éticos para o fim científico de informação aos estudantes, aos professores, aos seres humanos em geral, que tenham ligação e curiosidade com o tema. Ok? Eu tenho mais de 54 palavras, se eu não me engano, tem 59 palavras aí. Eu quero que vocês transformem isso para mim. Quais palavras, tirem para mim, transformem com, deixe 15 palavras. Vamos ver. Eu vou mostrar, vou deixar alguma coisa que os alunos andaram fazendo, só para vocês verem, comparar com vocês. Tire 15 palavras aí para mim. Tenta transformar esse texto em 15 palavras. Quais palavras são importantes aqui? Eu vou copiar, fazer o seguinte. Vou passar para cá. Coloque ela aí no chat, aí a gente pode pegar Tá, e vou transformar. colocar. Vou colocar agora para vocês aí.
Aqui, tá no chat aqui. Tá? E vou deixar aberto aqui o PowerPoint, com ele bem... Deixa eu ver, tamanho 30. Grito, acho que pode mais. 40. Deixar em azulzinho, para não ficar tão forte aos olhos. Tá aqui. Aí eu estou aguardando vocês me pensarem comigo aqui. O que vocês acham? Analisem junto comigo. Quais palavras que eu posso que... Vamos escolher 15 palavras aqui que são essenciais. Vou me aumentar mais um pouco. Sim. Agora sim. Quais palavras vocês acham que são essenciais aqui para eu deixar nesse texto? 15 palavras. Abra o microfone aí e falem para mim. Pesquisa científica. Ok. Estuda Os fenômenos, né? Estuda fenômenos. Aí Fenômenos. eu tiraria todos esses fenômenos para poder diminuir esse texto. Eu colocaria só até para um fim científico e acabou o resto. Eu quero... Quantas palavras que eu pedi? 15. 15. Eu quero 15. Até agora eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu quero 15. Não é o tanto que dá para resumir, não. Eu quero 15. Para um fim científico. Vamos colocando. Qualquer coisa a gente volta atrás. Para um fim científico, aos seres humanos em geral. Vamos ver quanto que dá. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam 2. Tá bom demais. Não, 15. Quero 15, certinho. Eu acho que podia colocar, professora, De informação, para um eu acho. científico de informação. De informação. É. Aí fecha. Aí continua os seres humanos. De informação? Isso. Mas, olha só, tá faltando alguma coisa, ficou sem sentido, ó, porque pesquisa científica estuda fenômenos, não. Lembra que é um texto, tá faltando o que aí aqui? Tá faltando A, não tá? E A é palavra. Deu 16, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não serve, eu quero 15. Tira esse 1 aí para fim científico. Isso. Tira aqui? Esse Concordam? Sim. Opa, peraí. A pesquisa científica estuda fenômenos para fins científicos de informação aos seres humanos em geral. Concordam? Sim. Ok, vamos ver agora o que, que o Porque pessoal seres fez. humanos, ele tá, em geral, ele abrange todas as categorias. Não precisa escrever estudantes, professores. Ok. Não precisava que nem mais? ser em geral. Alguém, então não pode Certo. tirar, né? Não precisava nem ser em geral, podia ser só os seres humanos, acabou. Então, vamos fazer o seguinte, então, agora vamos ver o que, que dá para tirar dentro do amarelo. Não pode tirar o que já a gente tinha tirado. Dentro do amarelo. Tirei o em geral. Ficou 13 palavras. Dá para tirar mais alguma coisa? Dá Penso que sim. não, tá? Dá sim. Dá para tirar mais 3 palavras. Na pesquisa científica, a gente informa, certo? Mas quem disse que eu não poderia, que os seres humanos é tão importante assim? E se eu estiver fazendo alguma coisa para colocar numa cápsula lá para levar para a Lua? Não, mas aí você tem, eu acho que você teria que manter os seres humanos, que é o foco do estudo. Ele, né, ele faz esse estudo para passar para alguém, né? Mas o que eu poderia tirar aí mais? Pesquisa científica não pode tirar. É só né? para fim científico só. A pesquisa científica estuda fenômeno para um fim científico só. O resto não precisava.
Você acha que pode tirar isso tudo aqui, então? Eu acho, sei lá. Sim? Eu acho que sim. Então, aqui a gente aumentaria aqui, se puder, mas então, a pesquisa científica estuda fenômenos para fins científicos. Mas não ficou redundante a pesquisa científica estuda fenômenos para fins científicos? Estuda para Uhum, fim científico, mas para quê? Para alguém ou por alguma coisa, que aí justificaria esses seres humanos. Bom, não sei, na minha opinião. Sim, é isso que a gente está pensando. Então, não existe certo ou errado. A gente está analisando. Para informação aos seres humanos. Tirar o fim científico. Estuda fenômenos para... Informação aos seres humanos. Só. Vamos tirar. Para Para informação aos seres humanos. Porque humanos. já é uma pesquisa científica, faz sentido. Não tem fim científico, já é uma pesquisa científica. É uma pesquisa científica. É. Né? Para informação aos seres humanos. Então, vou ver quantas ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, gente. Viram? Uma frase que diz 58 palavras, em 10 eu transmiti a mesma coisa. A minha outra turma do Prolim não, é porque tem vários, né? Olha o que eles fizeram. Vamos lá. Aqui, ó, né? Esse texto. Né? Olha a aluna aqui, ó. Pesquisa científica, analisar e estruturar fenômenos das mais diversas áreas para fins científicos, para os relacionados interessados pelo tema. Isso é que as pessoas foram escrevendo, entendeu? Aí tiraram as palavras e adicionaram outras, né? Para dar sentido. Exatamente. Aqui eu não deixei vocês adicionarem. Aí depois eu não deixei mais. Aí, olha aqui, ó, pesquisa científica, a mesma pessoa, análise que estuda diversos fenômenos para fins científicos que têm ligação e curiosidade com o tema. Né? E foram fazendo. Aqui, no final, olha o que eles chegaram à conclusão. O mesmo de vocês. Mas só não falaram para quê, para quem, a quê, entendeu? Isso daí que eu acho que faltou. Porque essa turma minha aqui, essa turma que eu fiz isso, é uma turma do PIBIC Júnior. Uhum. Por que eles não conseguiram chegar à análise que vocês fizeram? Vocês já sabem a resposta. Essa é uma turma do PIBIC Júnior que eu tenho, com a UFES e EFES. Por que vocês acham que eles não conseguiram chegar? É a maturidade, né, do avançado. Exatamente, né? A maturidade. A maturidade, vamos voltar lá, a maturidade de estudo. A maturidade, ela é o carro mestre. Então, por isso que é necessário no mestrado, na dissertação do mestrado, você ter maturidade. Como é que você vai adquirir a maturidade? Fazendo testes, participando de congressos, lendo, né? justificando, aprendendo, né? É a maturidade. Então, para escrever no inglês também, o que leva é a maturidade. Vamos agora, né, voltar aqui na aula. Esse aqui eu vou apagar, só um pouquinho, né, que a gente já viu. Deixa eu transmitir aqui novamente. Nós vamos agora... Então, nós temos lá no tópico 4, tá? Então, temos aqui. Em casa, né, nós já fizemos a primeira atividade, escreva a definição detalhada do seu projeto de pesquisa. Então, fizemos aqui, ó, 10, 12 palavras, já fizemos essa parte. Tem a atividade 2, né, que é o que vocês vão fazer em casa, né, que é a parte assíncrona, olha. Escolha um dos temas abaixo. Faça um writing com, no mínimo, 250 palavras. Transforme seu writing em PDF e envie a atividade, que aí eu vou corrigir e vou apresentar o resultado na próxima aula síncrona, né? Então, eu coloquei aqui algumas ideias para vocês. Não pensem, nós não quero que neste primeiro momento de writing, vocês pensem na escrita científica de vocês, que isso é para mais adiante. Eu coloquei você vai escolher um, tá? Quantas palavras? No mínimo 250 palavras. Então, você vai olhar tudo que eu ensinei hoje para vocês. Pensar na coesão, na coerência. Escreva em português primeiro, usando estes elementos que eu ensinei hoje, e depois você transforma para o inglês. Então, é assim que eu vou cobrar também na prova, tá? Na avaliação de proficiência. E toda avaliação de proficiência cobra. Então, olha um exemplo que eu dei. Você get inspired by a song. Você quer escrever sobre uma música que te inspirou? Você tem alguma música que te inspirou na vida? Quem sabe você quer escrever? Tem a música tal, que me inspirou, que ela fala isso, ela fala aquilo outro, popopô, com você.
Have you ever wondered about the story behind the song? Né? Tô perguntando aí, você já parou para pensar o que tem atrás né? Qual a história atrás de uma música? Então, você vai ver essa aí. A outra ideia, você reinventa para mim, ou conta para mim, uma memória de infância sua, legal que você teve. Tá? Então, eu falei, think, aí estou falando sobre os momentos na sua infância, pense sobre isso. Uma outra ideia, você pode adaptar uma história da sua vida, uma história real de vida, que você ouviu falar de alguém, é de um parente seu, é de uma pessoa, né? Adaptar uma história real. Coloque outros nomes, por exemplo. Uma outra ideia que eu coloquei, escreva sobre um momento especial da sua vida, alguma coisa que você queira falar sobre você, alguma luta, algum sonho, alguma conquista, né? Mais um exemplo, acabamos de sair dos Jogos Olímpicos do Japão, né? Foi a melhor Olimpíada, segundo eu li nos jornais, eu estava escutando a Band News hoje, foi que conseguiu mais medalhas, né? Então, de repente, você gosta de esporte, quer falar sobre os Jogos Olímpicos, tá? Então, para escrever, para ajudar você a escrever, né? Olha, nós temos aqui dicas de como escrever melhor, o Six P's, igual nós falamos, concisão, tá? Então, coloquei aqui, inclusive, tem um livro aqui, tá? Um livro para vocês aqui. Opa! Me abriu aqui. Mas ele está em inglês. Mas lembra que nós estamos aprendendo, na aula passada, a questão da interpretação, você não tem que ler, traduzir tudo, você tem que interpretar. E, na verdade, você não precisa interpretar tudo. E aqui tem o PowerPoint da aula de hoje. Então, você vai assistir, né, nessas aulas assíncronas e fazer este tema. Ok? Vou parar aqui. Perguntas, questions. Questions, please. Não, acho que está tranquilo. Foi complicado saber como é que se escreve em inglês? Não, é umas dicas bem bacanas. Igual essa tradução aí que eu te falei da linguagem do futebol, quando eles trazem né, para o mundo corporativo, é bom a gente ficar atento, porque às vezes quando você está escrevendo, você não pensa nesse sentido. Não. Isso é uma dica bem bacana, assim, que na hora faz toda a diferença, né, na hora do teste. Né? Então, a nossa língua, o que acontece? A nossa língua ela é muito cheia de armadilhas, né? Ela é muito cheia de armadilhas, por isso que dá tanto problema nos concursos. A língua inglesa, não, ela é seca. Tanto que é uma coisa dificílima para o professor de língua inglesa ensinar para o próprio aluno, né? É sobre literatura. É mais fácil eu conseguir ensinar literatura de língua inglesa aqui no Brasil do que eu dar aula de literatura de língua inglesa para os ingleses, para os americanos. Que várias figuras de linguagem que aqui nós costumamos usar, eles... né, questão do sentimento. Então, para eles é complicado. E isso é uma coisa... Quando você trabalha com alguém de fora, e quem já trabalhou em multinacional, eu tive né, uma grande experiência aí, eles gostam muito de aprender os ditados populares, né? Sempre, não só assim no corporativo, mas fora também, quando você está conversando com alguém, eles têm interesse em aprender, porque tipo uma chamada, assim, para esse problema eu chamo esse ditado que eu resolvo, né, uma boa parte da situação ali que eu quero descrever. Então, a gente também tem que ficar atento a isso, porque, na verdade, o ditado popular é o que você disse, né? É só aqui dentro, lá fora não tem nem como você traduzir, é bem diferente. Bem diferente. Eu vou colocar para vocês agora, eu vou terminar a aula passando um vídeo, tá? E vocês vão gostar. Talvez até vocês já conheçam esse vídeo, mas ele é muito legal. Só um pouquinho, que eu estou entrando aqui. Pronto. Então, eu vou agora... É um guia do Chrome. Eu sempre esqueço, guia do Chrome. Né, vocês vão escutar um vídeo agora, vão prestar atenção, é um grupo israelense, ok? É um grupo israelense. Depois a gente comenta o que aprendemos com esse vídeo. Do site aprendendopiano.com.br. Se você quer... What you're about to hear is pure human vocals. No instruments, no sound effects. Pure live. The Vocal People.
Round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around. I get down, get up. Waka, 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 waka. Down, get up. Waka, 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 waka. Down, get up. Waka, 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 waka. Down around the corner, half a mile from here, you see them both pitch round, and you watch them disappear without love. If you wanna be my lover, hey Macarena. Been there, been forgotten, I do. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Hit me, baby, one more time. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Everybody dance now. Switch. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Já conheciam esse vídeo? Eu não. Eu não. O que a gente aprende com ele? Eu acho que eles retratam bem as emoções através da música, né? Né? E usar o quê? Vários instrumentos, pipipi, popopó, pupu? Não, só as voz. expressões. Então, assim, é escrita acadêmica, tá? Ela tem que expressar aquilo para que ela veio, o sentido com que ela veio, né? Então, ali, eles usaram um elemento. Então, isso nós temos que aprender na hora de escrever. Usar poucos elementos e transmitir aquilo que a gente quer falar. Ok? Então, faça as atividades do The Activities, ok? See you... dia 31 de agosto, é isso mesmo, olhei ali, yes, 31st. 31 de agosto tem aula novamente, tá bom? Okay. E a gente vai fazer um simulado no dia 31, envolvendo writing, envolvendo listening, né, das atividades que vocês têm feito, envolvendo interpretação de texto também, né? Ok? Ok. Bye, bye. See you. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, obrigada. Bye.